De volta com o cenário político, nesta segunda-feira estamos entrevistando o advogado Luiz Carlos Filho, especialista em direito trabalhista. Então, se você tem uma dúvida também, você nesta área pode participar aqui através das redes sociais que aparecem aqui embaixo da tela. Tem o Facebook, o Twitter, o Instagram e o WhatsApp, o queridinho do Isaías, 98802-8979. Gostou, Isaías? Vamos lá. Tem informação, outra notícia lá da Câmara de Vereadores. É uma informação interessante que é sobre a produção dos vereadores nesses primeiros 6 meses. A Câmara Municipal de Mossoró aumentou a produção legislativa em 74% no primeiro semestre de 2021, em relação ao mesmo período de 2020, de 1º de janeiro a 14 de julho. Subiu de 2.047 matérias apreciadas no ano passado para 3.562 proposições este ano. Os dados são do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo do Banco de Dados Informatizado da Casa, disponível no portal da Câmara. Você pode acessar mossoró.rn.leg.br. Conforme o relatório, a maioria das matérias são indicações, 3.051. Por meio delas, os vereadores e vereadoras indicam ações à prefeitura, como limpeza de ruas, pavimentação e iluminação pública. São também 190 projetos de lei, de resolução, de decreto, 301 requerimentos e 12 emendas. A Câmara analisou ainda 6 projetos de lei do Executivo e 2 mensagens de veto. Está aí a produção da Câmara de Mossoró, uma Câmara renovada, uma Câmara nova. Só que eu sempre faço esta crítica, não vale ser só a questão de volume, é preciso trazer conteúdo de qualidade, o que realmente representa a população. Então, que os vereadores possam, de fato, eles serem a voz da população, conferir nos bairros, ver o que está acontecendo nas ruas, buscar essa solução junto ao Executivo Municipal. E sobre leis, é importante também essas análises que elas possam seguir e serem cumpridas. Não basta só as leis serem aprovadas, passarem por toda a tramitação, né, todas as comissões, mas aí elas não serem, de fato, executadas aqui no município de Mossoró. Tá aí, então, parabéns aos parlamentares e você, de casa, continue cobrando o seu vereador, a sua vereadora. Está só começando esta legislatura e a gente espera que esse padrão, esse volume continue durante todo o ano. Vamos voltar à nossa entrevista com o advogado Luiz Carlos Filho. A gente falou sobre a sua atuação na Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional, mas ainda sobre a questão de pandemia. Quais foram os desafios enfrentados pelos advogados com relação ao atendimento remoto, né, a ligação ali entre os clientes, a resolução dos problemas na prática? Esses desafios foram superados ou ainda passam por adaptações, doutor? Certo, Valnor. Desafios foram muitos, né? O primeiro desafio foi levar o escritório para casa, né? Alguns advogados, alguns escritórios que já possuem software de gestão do escritório, em que é possível fazer o controle dos seus processos, dos seus documentos por meio do software online, tiveram menos dificuldade de se adaptar ao trabalho remoto. Isso porque, havendo uma conexão com a internet, de qualquer lugar é possível trabalhar. Isso também foi facilitado porque a maior parte dos processos hoje são eletrônicos, né? Em todas as esferas da justiça. Aqueles processos de papel hoje são a minoria, não existem mais. Ultrapassada essa primeira barreira, que foi trabalhar em casa, a OAB começou a atuar junto aos tribunais, no sentido de dar celeridade aos processos que estavam em trâmite, sobretudo aqueles que estavam pendentes apenas da liberação de valores, de condenações processuais, de valores que já estavam depositados e dependiam apenas da expedição do alvará, que é o documento pelo qual o advogado vai ter acesso ao dinheiro. A complexidade da advocacia também está aí. Depois de anos trabalhando no processo judicial, vence o processo para receber, para o cliente receber e para o advogado também receber os seus honorários, ainda é preciso um documento chamado alvará para o advogado e o cliente irem ao banco e receber o valor a que tem direito.
Então, o segundo momento foi uma tratativa entre a OAB e os tribunais para que os processos, sobretudo que estavam com dinheiro apenas pendente, tivessem andamento, porque já era previsto um distanciamento entre o cliente, o advogado e os seus clientes, a fonte de sua remuneração, a principal fonte de sua remuneração. E com a parada inicial do trâmite dos processos, né, nem todos os servidores também possuíam estrutura na sua residência para trabalhar, a tendência era que o andamento dos processos também diminuísse. Para nossa surpresa, não houve uma diminuição inicialmente. Os processos andaram rapidamente, os alvarás foram expedidos. Porém, surgiu um outro problema lá no banco, porque aí os bancos não tinham capacidade de atendimento para receber os advogados e as partes, atendendo a demanda maior que vinha em virtude da liberação dos alvarás do fórum, e surge aí um novo problema, o atendimento aos advogados e às partes nos bancos. Os bancos alegavam que não possuem servidores ou funcionários suficientes para atender essa nova demanda. Mais uma vez, a OAB, junto aos bancos, buscou ideias, tratativas para facilitar esse recebimento de valores. Felizmente, com relação ao Banco do Brasil, tudo isso foi muito rápido e agilizado, porque acordou-se que os alvarás seriam enviados por e-mail, o banco receberia o e-mail com os dados bancários e o próprio banco faria o depósito nas contas dos advogados. Infelizmente, na Caixa Econômica Federal, no início também foi possível, mas poucos meses depois essa prática deixou de acontecer. É bem verdade que a Caixa Econômica tem uma demanda muito maior, né? Teve uma demanda muito maior nessa pandemia em virtude do pagamento dos auxílios que foram feitos por intermédio deste banco. Mas para os advogados houve um prejuízo. Desde lá, a OAB vem ouvindo as reclamações da advocacia e levando aos tribunais e aos bancos. Infelizmente, já no fim de 2020 para cá, houve uma significativa baixa na produtividade dos tribunais. E isso é notório, infelizmente, dentre os advogados. Há uma reclamação praticamente generalizada com relação ao andamento dos processos. Mais uma vez, a OAB, junto aos tribunais, tem tentado encontrar por qual motivo houve essa redução de produtividade, né? E buscado soluções para que o trâmite processual volte a ter uma celeridade compatível com a necessidade. E essa necessidade, Vanulfo, é do advogado e também da população. Porque quando o advogado ajuiza uma ação, ele está representando alguém, né? Obviamente que o advogado também pode advogar em causa própria, como nós chamamos, mas, via de regra, o advogado representa o seu cliente. E quando o advogado vai ao Poder Judiciário pedir, né, peticionar, ele está pedindo em nome de alguém. Então, se o processo não tem andamento, há um prejuízo para o advogado, porque é do seu trabalho, do desempenho que ele tem, que adivinha a sua remuneração, mas também há um prejuízo para a população. Também tivemos notícias que, infelizmente, o período de pandemia provocou um adoecimento generalizado, não só para o advogado, como também para os servidores, né? Todos nós passamos momentos muito difíceis pela perda de pessoas próximas, pelo medo que a gente tinha de estar convivendo com outras pessoas, pelo distanciamento social. Enquanto seres humanos, todos nós precisamos do contato, dessa vida em sociedade, e isso foi limitado ao extremo durante essa pandemia. Mas a OAB tem sim atuado. Muitas vezes a divulgação não está contente, mas a OAB tem trabalhado para facilitar a vida do advogado. Dentro das questões relacionadas às dificuldades do advogado durante a pandemia, teve também muito estudo, principalmente com relação às medidas provisórias relacionadas aí ao direito trabalhista. As empresas precisaram se adaptar, os advogados tiveram grandes desafios em analisar todas essas MPs e garantir, né, os direitos aí, como, por exemplo, a questão da jornada de trabalho, redução de salários, enfim, representar da melhor forma possível ali esses trabalhadores. Dentro desta questão, como tem sido esse trabalho de realmente, não só de garantir esses direitos, mas também de até mesmo fiscalizar o cumprimento de medidas tão importantes que iniciaram no ano passado? Isso.
houve uma flexibilização da legislação trabalhista, né? O rigor da lei foi um tanto reduzido para se adaptar à realidade da pandemia. Então, para quem nosso escritório que milita na área trabalhista empresarial, por exemplo, nós tivemos uma alta demanda durante o ano 2020, porque medidas provisórias entraram em vigor com direitos, com matérias que nós não tínhamos conhecimento. Nenhum de nós havia vivido uma pandemia, felizmente, e nem queremos viver outra, né, Vanúvio? Mas tivemos que nos adaptar. Eu diria que, para a área trabalhista, nunca houve um ano tão complexo quanto 2020, né? Talvez parecido com isso 2017, na última reforma trabalhista. Mas com relação a novos direitos, a flexibilização dos direitos e, sobretudo, a interpretação da medida provisória, quando comparada com a CLT e com a Constituição, foi a maior dificuldade. E nós tivemos um desafio enorme nessa conjectura, nessa junção, nessa análise entre as leis para passar para os clientes a melhor interpretação. Há estudos que dizem que os efeitos da pandemia no direito do trabalho irão perdurar pelos próximos 10 anos. Isso porque aquele profissional, aquele trabalhador que foi prejudicado durante a pandemia pelas novas legislações, ou quando o empregador, né, quando a empresa aplicou de forma errada as medidas, ele vai ter aí pela frente 5 anos para cobrar, né? Ele pode cobrar os últimos 5 anos se ele desejar sair da empresa ou mesmo enquanto estiver na empresa. Quais foram as principais questões que chegaram, né, ali para, por exemplo, o escritório do senhor? Pronto. Nas medidas provisórias 936 e 927 do ano passado, que foram as primeiras de grande impacto, se pode aplicar o trabalhador aposentado, se pode aplicar as medidas provisórias ao servidor público que tem um vínculo público e um privado, se pode utilizar para a empregada gestante, se pode reduzir a jornada do trabalhador e mandá-lo para o trabalho remoto, se é possível antecipar férias de quem acabou de gozar férias, se é possível antecipar feriados religiosos. Então, nada disso estava escrito com clareza na medida provisória. Então, é preciso uma análise da medida provisória com a CLT, com a Constituição, para poder encontrar a resposta. E somente um advogado é capaz de fazer essa análise. Infelizmente, alguns empresários e alguns trabalhadores procuram outros profissionais para tirar essa dúvida, né? E, infelizmente, fazem isso de forma equivocada. E o prejuízo vem daqui a pouco, né? Não estou dizendo que o advogado vai acertar sempre, mas é o profissional mais qualificado para prestar essa informação. A gente vai fazer o nosso segundo intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com sua participação, você de casa.